E se eu te dissesse que a razão pela qual você não é a prioridade dela não tem absolutamente nada a ver com ela, mas tudo a ver com a forma deplorável como você está conduzindo a sua própria existência agora mesmo? Você continua tentando impressioná-la, tentando se encaixar nas brechas da vida dela como um mendigo implorando por abrigo, e adivinhe só, não está funcionando. Você está sendo ignorado, tratado como um fantasma, mantido na prateleira como uma opção barata. Mas aqui está a verdade nua e crua, algo que vai doer antes de curar. Você não precisa perseguir a aprovação dela. Você precisa, desesperadamente, perseguir a sua própria aprovação. Bem-vindo à realidade áspera do mundo real. Se você continuar se comportando como se fosse descartável, o mundo e as mulheres, sem exceção, o tratarão como lixo reciclável. Agora, imagine se eu pudesse mostrar a você como inverter esse roteiro completamente. Não jogando joguinhos infantis, não sendo falso ou manipulador, mas utilizando uma estrutura mental tão poderosa que sobreviveu à queda de impérios e perdura por mais de 2000 anos. A mentalidade que fará com que ela e todos ao seu redor o vejam como o prêmio e não como o consolo. Estamos falando de estoicismo, a arte esquecida de dominar suas emoções, de se tornar intocável diante do caos e de fazer de si mesmo o centro gravitacional do seu universo. Porque uma vez que você se torna o homem que o destino pretendia que você fosse, ela lutará para permanecer na sua órbita. Hoje, aqui no canal Estoico Cru, eu vou compartilhar com vocês algo que não apenas mudará o que você pensa sobre relacionamentos, mas destruirá a fundação fraca sobre a qual você construiu sua autoestima até hoje. Vamos dissecar como garantir que você seja sempre a prioridade. Nunca uma nota de rodapé na vida de alguém. Mas eu não vou amaciar a pílula. Este conteúdo é para homens que estão cansados, exaustos de serem tratados como plano de emergência. Não estou falando de truques de sedução baratos. Estamos indo fundo na psicologia humana e na filosofia antiga para forjar o tipo de homem que a natureza seleciona para liderar. E aqui está o segredo. Você vai fazer isso sem perseguir, sem implorar, sem mudar sua essência para agradar ninguém. Você foi enganado a vida toda. A sociedade, a mídia, talvez até sua criação, disseram para você ser o cara legal, estar sempre disponível, ser doce, ser tudo para ela. E como isso está funcionando para você? Olhe no espelho e seja honesto. Você é ignorado, deixado no vácuo e se sente como um pensamento tardio. É hora de parar de ser o colchão onde ela cai quando tudo dá errado e começar a ser a montanha que ela admira de longe. Mas precisa escalar se quiser alcançar o topo. E não estou dizendo para você tratá-la mal. Isso é coisa de homem fraco e ressentido. O que estou dizendo é que você precisa se tratar melhor. As mulheres não querem o homem que está sempre disponível, parado na porta, esperando como um cão fiel. Elas querem o homem que está vivendo a vida em seus próprios termos, com uma missão tão grande que ela precisa pedir licença para entrar. Você quer saber por quê? Porque a biologia feminina, moldada por milênios de evolução, é programada para respeitar homens que têm controle sobre si mesmos. Homens que possuem a virtude da temperança e da fortaleza. E é isso que vamos dominar hoje. Vamos mergulhar nas profundezas de como deixar de ser uma opção e começar a ser o homem que ela não pode se dar ao luxo de perder. Ponto número 1. A anatomia do homem reserva. Porque você é sempre o plano B. Aqui está a primeira coisa que você precisa entender e gravar na sua alma. A razão pela qual você não é uma prioridade é porque você age como se não fosse uma prioridade. Ponto final. Sêneca, o grande filósofo estoico, disse uma vez: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. E você está desperdiçando o seu tempo, o recurso mais precioso e não renovável que você possui, esperando por migalhas de atenção.
Ela sabe que você estará lá, não importa o quê. Ela sabe que se ela cancelar os planos, reagendar ou simplesmente desaparecer por 3 dias em um silêncio desrespeitoso, você ainda estará lá, esperando com o telefone na mão. Você está mostrando a ela, através de suas ações covardes, que você é a rede de segurança. O STEP. Pense comigo, com a lógica fria de um estratega. Se você fosse verdadeiramente valioso, se o seu tempo valesse ouro, você toleraria esse tipo de tratamento? Não. Homens que entendem seu valor, homens que construíram algo real em suas vidas, não esperam por alguém que os trata como uma opção. E o problema não é ela. O problema é você. Você está entregando a ela todo o poder, toda a alavancagem. Você está constantemente disponível. Você está ansioso demais. E você está demonstrando que ela pode pegar você ou largar você e que sua vida não mudará. Deixe-me colocar de outra forma. Você é o plano B, porque você não tem um plano A para sua própria vida. Ela provavelmente tem os olhos em outro alguém. Alguém que ela vê como de alto valor. Alguém que provavelmente não está dando a ela a hora do dia porque está ocupado construindo um império ou focado em sua própria evolução física e mental. Mas quando esse cara não aparece, ela sabe que pode cair em cima de você. Você está sempre lá, esperando pelas sobras. E aqui está a parte mais brutal, a faca na ferida. Você permite isso. Você permite ser tratado como um pensamento secundário. Por quê? Porque você tem medo de perdê-la, mas a verdade estoica é que você já perdeu o jogo no momento em que permitiu que ela desrespeitasse o seu tempo. As mulheres não respeitam homens que são excessivamente disponíveis. O respeito vem da escassez. O diamante só é valioso porque é raro e difícil de extrair. Se diamantes caíssem do céu como chuva, ninguém se importaria com eles. Você está sempre respondendo em segundos, sempre o primeiro a ligar, sempre dizendo sim para qualquer coisa que ela queira. Como ela deve respeitar você quando você nem mesmo respeita a sua própria agenda? Pare de ser um capacho. Se ela não está fazendo de você uma prioridade, você precisa mostrar a ela, não com palavras, mas com a ausência, que você tem uma vida além dela. No segundo em que você faz isso, você deixa de ser uma opção. Você se torna um mistério, um desafio. Mas isso vai muito além dela. O estoicismo nos ensina que como fazemos uma coisa é como fazemos tudo. Se você está sempre desempenhando o papel de reserva em seus relacionamentos amorosos, há uma grande chance de que você esteja desempenhando esse mesmo papel medíocre em outras áreas da sua vida. Seja no trabalho, onde você aceita tarefas que não são suas, nas amizades, onde você é o alvo das piadas, ou na família, onde suas necessidades são sempre as últimas. Você foi condicionado a acreditar que ser bonzinho, ser disponível e acomodado, lhe trará o que você deseja. Mas não está funcionando, está? No mundo real, os caras bonzinhos terminam em último, não porque a bondade seja um defeito, mas porque o que você chama de bondade, na verdade, é covardia disfarçada de virtude. Você não é bom porque escolheu ser bom. Você é bom porque tem medo do confronto. Ser excessivamente disponível mostra fraqueza, mostra que você não tem propósito. E se você não valoriza a si mesmo, como em nome de Zeus, você espera que ela o valorize? Se você sente esse peso, se você percebeu que tem sido o bonzinho por medo e não por virtude, eu quero que você assuma um compromisso agora. Comente abaixo. Eu sou a minha prioridade para marcar o início da sua transformação. Ponto número 2. O poder supremo do desapego emocional. Agora vamos falar sobre a arma mais poderosa no arsenal estoico, a lâmina que corta as correntes da dependência, o desapego emocional. E antes que você diga, espere, eu pensei que deveríamos ser emocionalmente disponíveis e vulneráveis. Deixe-me corrigir essa noção moderna e equivocada.
Ser emocionalmente disponível não significa ser um saco de pancadas sentimental. Desapego emocional não significa que você não se importa ou que se tornou um robô. Significa que você não é controlado pelas reações ou comportamentos dela. Epicteto, o escravo que se tornou um mestre da filosofia, ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. A realidade dura é esta. No momento em que ela sabe que pode controlar suas emoções, ela possui você. Ela tem a coleira. Se ela pode fazer você ficar ansioso, ciumento, triste ou desesperado apenas ignorando seus textos ou cancelando planos, ela está no comando da sua mente. Você é um fantoche. Mas quando você se torna emocionalmente desapegado, quando você alcança o que os estoicos chamavam de apatheia, não a apatia moderna de preguiça, mas a liberdade das paixões perturbadoras, você toma o poder de volta. Vamos ilustrar isso. Digamos que você está trocando mensagens com uma garota e ela, de repente, fica fria. Acabaram as mensagens fofas. Nada de emojis, apenas respostas monossilábicas. A maioria dos homens, dominados pela insegurança, entraria em pânico. Eles começariam a superanalisar cada palavra, relendo a última conversa 100 vezes, perguntando a amigos o que fizeram de errado, criando cenários catastróficos. Mas não você, não o homem estoico. Por quê? Porque você entende a dicotomia do controle. O comportamento dela está fora do seu controle. A sua reação está sob seu controle total. O desapego emocional significa que você permanece calmo, composto e confiante. Não importa o caos externo. Ela não respondeu ao seu texto? Ótimo. Você está ocupado construindo seu legado de qualquer maneira. Ela cancelou de última hora? Sem problemas. Você tem livros para ler, treinos para fazer, negócios para gerir. Você não se abala, porque sua felicidade não depende da validação externa dela. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se seus pensamentos dependem da notificação do celular, você é um escravo. É assim que você se torna irresistível. Mulheres farejam o desespero e a necessidade a quilômetros de distância, mas elas são magneticamente atraídas pela estabilidade. Em um mundo de meninos emocionais que choramingam nas redes sociais, um homem que é uma rocha inabalável é uma raridade preciosa. O desapego emocional faz de você um porto seguro no mundo caótico dos relacionamentos modernos. E aqui está o ponto crucial. O desapego emocional não é apenas uma tática para lidar com ela. É sobre gerenciar a si mesmo. É higiene mental. Quando você para de perseguir a validação feminina, você libera uma quantidade massiva de energia mental para focar em coisas que realmente importam. Seus objetivos, suas paixões, seu propósito de vida. As mulheres são naturalmente atraídas por homens que estão em uma missão. Um homem com um propósito é um homem que não pode ser domesticado ou desviado, e isso o torna perigoso da melhor maneira possível. Ele é imprevisível porque responde a um chamado superior, não aos caprichos dela. Ponto número 3. Estabelecendo fronteiras estoicas que exigem respeito. Vamos falar sobre limites. Se você não os definir, ela o fará. E adivinhe, os limites dela não funcionarão a seu favor. Eles servirão para testar o quanto ela pode esticar a corda antes que ela quebre. A maioria dos homens pensa que estabelecer limites significa ser controlador, agressivo ou rude. Errado. Estabelecer limites é a forma mais alta de autorrespeito. É comunicar ao mundo que você é um território soberano e que há regras para entrar nesse território. Imagine isso. Ela continua enviando mensagens às 20 reais para fazer algo de última hora. O que você faz? Se você larga tudo, pula da cama e corre para a casa dela,
Você acabou de mostrar a ela que você não tem valor, que você estava apenas esperando na prateleira. Você validou a falta de respeito dela. Mas se você responde com calma: desculpe, já estou encerrando meu dia, mas vamos planejar algo decente para o fim de semana. Você acabou de estabelecer um limite que diz: meu sono e minha rotina são sagrados. Eu não sou sua diversão de madrugada. Isso é fundamental. Estabelecer limites não apenas protege você, força ela a respeitá-lo. As mulheres testarão seus limites consciente ou inconscientemente. É um mecanismo evolutivo para verificar se você é forte o suficiente para protegê-la e, mais importante, para liderá-la. Se você permite que ela caminhe sobre você, ela perderá o respeito. E entenda uma coisa: uma mulher nunca, jamais amará um homem que ela não respeita. A atração morre onde o desrespeito começa. Mas os limites não são apenas sobre dizer não a planos de última hora. Eles devem permear tudo em sua vida. Você precisa estabelecer limites em torno do seu tempo, da sua energia e do seu investimento financeiro e emocional. Você precisa ser cristalino sobre o que vai e o que não vai tolerar. Se você está saindo com uma mulher que ainda está explorando opções, saindo com outros caras enquanto mantém você no gancho, você precisa puxar a linha na areia. Você diz a ela, olhando nos olhos, sem raiva, mas com firmeza: eu não estou interessado em ser um de muitos. Eu valorizo exclusividade e foco. Se não é isso que você busca, nossos caminhos se separam aqui. Isso é um limite. Isso é poder. E se ela não respeitar, você vai embora. Sem drama, sem discussões longas, sem tentar convencê-la. Apenas a compreensão clara e estoica de que você não aceitará menos do que a excelência. Lembre-se do imperador Marco Aurélio. A melhor vingança é não ser como aquele que causou a ferida. Não se rebaixe ao nível dos joguinhos. Eleve o padrão. Se você está pronto para elevar seus padrões e parar de aceitar migalhas, se você sente que precisa blindar sua mente contra a mediocridade, este é o momento. Junte-se aos fortes. Considere se tornar um membro do canal O Estoico Cru, onde aprofundamos essas táticas de guerra mental. Ponto número 4. Por que as ações gritam e as palavras sussurram? No mundo dos relacionamentos atuais, a maioria dos homens está falando demais e fazendo de menos. O ar está poluído com promessas vazias. Você passa horas enviando mensagens de texto, explicando-se, justificando suas escolhas, tranquilizando-a de que você é um cara legal. Você está preso no ciclo interminável de tentar convencer racionalmente alguém a sentir atração por você. Mas aqui está uma verdade brutal da psicologia. A atração não é uma escolha lógica, é uma resposta biológica. E mulheres não se importam com o que você diz que vai fazer. Elas observam como falcões o que você realmente faz. Você acha que está progredindo ao dizer a ela o quão sério você é ou o quanto você se importa, mas para ela isso é apenas ruído branco. Ela ouve isso de todos os outros perdedores que tentam comprá-la com lisonjas. Eu sou diferente, eu sou sério, eu não sou como os outros. Ela já ouviu tudo isso. E sabe o que ela está pensando enquanto você derrama seu coração em um parágrafo de texto no WhatsApp? Ela está pensando: vamos ver se ele tem a coragem de provar isso. O filósofo Musônio Rufo, mestre de Epicteto, dizia que a filosofia não é teoria, é prática. Da mesma forma, sua masculinidade não é o que você fala, é o que você executa. Falar não impressiona, ação impressiona. Consistência aterroriza a mediocridade e atrai a excelência. Você poderia escrever um romance sobre seus sentimentos e não importaria tanto quanto mostrar a ela através de uma ação consistente e decisiva. Quando suas ações falam mais alto que suas palavras, você está comunicando subconscientemente que você é um homem de integridade.
Um homem que não precisa se explicar, porque seus resultados falam por si mesmos. Pense nos arquétipos de homens que as mulheres são historicamente atraídas. O guerreiro, o rei, o líder silencioso. Eles são os caras que estão enviando mensagens sem parar? Não. Eles são os homens que resolvem problemas. Eles são os homens que permanecem calmos e compostos, que não buscam a validação dela porque já são validados por suas próprias conquistas e pela sua própria consciência. Catão, o jovem, o estoicismo encarnado, era conhecido não por seus discursos floridos, mas por sua integridade inabalável. Ele não dizia que era virtuoso. Ele agia com virtude, mesmo quando ninguém estava olhando. É nisso que você precisa se tornar. Um homem de ação. Pare de prometer que vai levá-la a um lugar legal. Apenas faça a reserva e diga a ela a hora de estar pronta. Pare de dizer que vai entrar em forma. Apenas apareça no próximo encontro com os resultados visíveis no seu corpo e na sua postura. O silêncio da competência é ensurdecedor para uma mulher acostumada com o barulho da insegurança masculina. Ponto número 5. Domine a arte do mistério. Mulheres não querem um homem que é um livro aberto na primeira página. Se ela sabe exatamente o que você está pensando, o que você vai fazer e como você vai reagir, ela vai perder o interesse mais rápido do que você pode imaginar. O tédio é o assassino do desejo. É por isso que a arte do mistério é tão poderosa. E, francamente, a maioria dos homens hoje perdeu essa arte completamente. Vivemos na era da superexposição, onde todos estão grudados em seus telefones, compartilhando cada pensamento trivial, cada refeição, cada sentimento passageiro no Instagram. Se ela pode prever cada movimento seu, ela vai categorizar você como seguro e chato. E confie em mim, no momento em que ela coloca você nessa caixa, você perdeu a tensão sexual. Não estou dizendo que você deve jogar jogos infantis ou mentir para ela. O estoicismo preza pela verdade. Mas o que estou dizendo é, pare de vomitar toda a sua vida para ela de uma vez. A previsibilidade é o beijo da morte nos relacionamentos, especialmente nos estágios iniciais. Você tem caras por aí enviando bom dia, princesa, e boa noite, religiosamente, atualizando-a a cada hora sobre o que estão fazendo no trabalho. Notícia urgente. Isso não é romântico. Isso é sufocante. Isso é comportamento de mãe, não de amante. Quando você constantemente a inunda com atenção não solicitada, você não está dando a ela a chance de sentir sua falta. Você não dá espaço para a imaginação dela trabalhar. E a imaginação de uma mulher é a ferramenta mais poderosa que você tem a seu favor. Você precisa que ela se pergunte o que você está fazendo. Você precisa que ela se pergunte com quem você está. A curiosidade é o combustível da atração. Imagine que ela envia uma mensagem. Ei, o que você está fazendo hoje à noite? A maioria dos homens pularia na oportunidade de contar cada detalhe, esperando que ela queira participar. Ah, estou apenas assistindo Netflix, sem fazer nada. Quer vir? Erro fatal. Você acabou de dizer que sua vida é vazia sem ela. Em vez disso, deixe algum mistério. Tenho alguns projetos para finalizar e compromissos depois. Talvez eu esteja livre mais tarde. Por quê? O que você fez aqui? Você inverteu o roteiro. Em vez de ser um livro aberto, você criou intriga. Ela não sabe exatamente o que são esses projetos. Ela não sabe se esses compromissos envolvem outras pessoas. Essa incerteza saudável fará com que ela pense mais em você. Você plantou uma semente de curiosidade. Você quer ser o homem que ela está tentando decifrar como um enigma complexo. Lembre-se disto, a atração é construída no desconhecido. Ela não está fantasiando sobre o cara que envia relatórios diários de suas atividades. Ela está fantasiando sobre o homem que é difícil de definir. O homem que tem uma vida interior rica e privada.
O homem que é um pouco perigoso porque ela não sabe qual será seu próximo passo. Seja o motor imóvel de Aristóteles, aquele que move os outros, mas não é movido por ninguém. Mantenha sua vida privada, privada. Deixe ela ganhar o direito de saber seus segredos, camada por camada, ao longo do tempo, e somente se ela merecer. Ponto número 6. A reconquista brutal do seu tempo. Um dos erros mais patéticos que os homens cometem é reorganizar constantemente suas vidas para acomodar a agenda dela. Deixe-me dizer isso da forma mais clara possível. Um homem que não valoriza o próprio tempo nunca será valorizado por uma mulher. Nunca. Se você está sempre disponível, sempre esperando que ela ligue, sempre cancelando seus treinos, seus estudos ou seus amigos para vê-la, você está gritando para o subconsciente dela: minha vida não vale nada sem você. E uma vez que ela percebe isso, o respeito evapora. Na cena de namoro de hoje, as mulheres estão acostumadas com homens rastejando, dobrando-se para trás. Elas têm caras na fila, dispostos a sacrificar sua dignidade por uma chance de atenção. Mas aqui está a verdade. As mulheres desprezam esses homens. Elas podem usá-los, podem extrair recursos deles, mas nunca os amarão. Elas respeitam homens que estão em sua própria jornada. Homens que têm um propósito maior que o relacionamento. Homens que não têm medo de dizer: não, eu não posso ir. Tenho treino de jiu-jitsu. Ou não posso, estou trabalhando no meu negócio. Sêneca nos lembrava constantemente da brevidade da vida. Memento mori. Você vai morrer. Cada segundo que passa é um segundo que não volta. Por que você gastaria suas limitadas batidas cardíacas esperando por alguém que não faz questão da sua presença? Você precisa mostrar a ela que seu tempo é tão valioso quanto o dela, se não mais. Se você está constantemente se tornando disponível, você está dizendo a ela que o tempo dela é ouro e o seu é areia. Mas no momento em que você coloca sua própria vida em primeiro lugar, algo incrível acontece na dinâmica de poder. Ela começa a perseguir o seu tempo. Ela começa a respeitar os seus horários. Ela começa a perceber que não pode simplesmente estalar os dedos e esperar que você apareça como um gênio da lâmpada. Quando você reclama seu tempo, você reclama seu poder. Não tenha medo de fazê-la trabalhar pela sua atenção. Faça-a ganhar um espaço na sua agenda, porque a verdade é que um homem que valoriza o próprio tempo é um homem perto do qual as mulheres lutam para estar. A escassez cria valor. Seja escasso. Ponto número 7. A lei de Talião da atenção, reciprocidade ou nada. É aqui que a maioria dos homens falha miseravelmente por falta de justiça consigo mesmos. O estoicismo tem 4 virtudes cardeais: sabedoria, coragem, temperança e justiça. É injusto consigo mesmo dar tudo a quem dá nada. Você está dando a ela seu tempo, sua atenção, sua energia, seus recursos. E o que você está recebendo em troca? Mensagens secas? Desculpas? Talvez ela ainda esteja saindo com outros caras. Se você não está recebendo de volta o que está colocando, você está sendo feito de otário. E aqui está a parte difícil. É culpa sua. Você está ensinando a ela que é aceitável dar a você o mínimo absoluto. Você está treinando-a como se treina um animal, mas você a está treinando para desrespeitá-lo. Você está mostrando que se contenta com migalhas. E adivinhe, ela continuará alimentando você com migalhas enquanto você abrir a boca para recebê-las. Aqui está uma verdade que dói. As mulheres são mestras na gestão de esforço. Elas sabem intuitivamente exatamente o quanto precisam dar para manter um homem orbitando sem se comprometerem demais. Você acha que ela está muito ocupada para responder? Muito ocupada para fazer planos? Errado. Ninguém é muito ocupado para quem é prioridade. Ela está dando seu tempo e atenção para outra pessoa, alguém que ela vê como um desafio, alguém que ela vê como superior. A razão pela qual você está recebendo metade do esforço é porque você ensinou a ela que você está bem com isso.
É hora de parar de ser tão compreensivo. Se ela não está colocando esforço, você recua. É simples assim. A maioria dos caras acha que precisa tentar mais, comprar mais presentes, ser mais engraçado. Isso é suicídio de atração. Se ela recua, você recua o dobro. Deixe-a sentir o frio da sua ausência. O espaço vazio é onde a saudade cresce. Mulheres respeitam homens que exigem reciprocidade, homens que não têm medo de ir embora se a balança não estiver equilibrada. Imagine que você está saindo com uma mulher há algumas semanas. No começo, tudo é fogo, mas o esforço dela começa a diminuir. De repente, você é o único iniciando as conversas. O que você faz? Você para, você silencia, você foca na sua missão. Se ela estiver interessada, ela notará o silêncio e virá atrás. Se ela não estiver, ela desaparecerá. E isso é uma vitória, porque uma mulher que não retribui sua energia é um âncora no seu progresso. Por que você investiria na bolsa de valores de uma empresa que está falindo? Trate sua atenção como um investimento. Se não há retorno, ROI, retire o capital e invista em outro lugar. Ponto número 8. A alquimia de transformar rejeição em combustível nuclear. A maioria dos homens desmorona ao primeiro sinal de rejeição como um castelo de cartas em um vendaval. Ela não respondeu. Ela cancelou o encontro. Ela deu um ghosting em você. E de repente você está questionando sua própria existência, olhando para o teto às 3 da manhã, perguntando o que há de errado com você. Pare agora mesmo. Respire. Recupere a compostura. A rejeição não é sobre você, é sobre ela. E se ela está rejeitando você, ouça bem, é uma bênção disfarçada de dor. Você pode estar pensando, mas estoico cru, eu realmente gostava dela. Não importa. A sua percepção de gostar dela é baseada em uma fantasia, não na realidade. Se ela teve a audácia de rejeitar você, é porque ela não viu seu valor. E isso é problema dela. É cegueira dela, não sua incompetência. Por que digo que é uma bênção? Porque a rejeição é o filtro mais eficiente da natureza. Ela economiza seu tempo. O imperador Marco Aurélio escreveu para si mesmo: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. A rejeição é o obstáculo que aponta a direção. Ela não é um revés, é uma oportunidade brutal para subir de nível. Quando uma mulher o rejeita, ela está lhe fazendo um favor. Ela está mostrando exatamente onde você precisa crescer, onde suas fraquezas estão expostas e onde seu verdadeiro poder começa. Talvez você tenha sido carente demais. Talvez não tenha liderado a interação. Talvez seu físico ou suas finanças não estejam onde deveriam. Ótimo! Agora você tem um mapa do que precisa ser consertado. Rejeição não define você. Ela refina você. Ela queima as impurezas do seu ego. A verdade que ninguém quer lhe contar é que a rejeição é parte estatística do jogo. Você não vai vencer todas, e isso é irrelevante. A realidade é que muitas mulheres rejeitarão você não porque há algo de errado com sua essência, mas porque elas têm suas próprias agendas ocultas, seus próprios traumas não resolvidos ou estão perseguindo uma ilusão que nunca encontrarão. E adivinhe, você não deve se importar. É a perda dela, matematicamente falando. Você precisa parar de ver a rejeição como um ataque ao seu valor intrínseco e começar a vê-la como um espelho. O que essa dor está tentando ensinar? Use a dor. A dor é informação. Mas em vez de deixar que isso o quebre, você precisa usar essa energia escura para se reconstruir. É aqui que a mentalidade estoica separa os meninos dos homens. Você não reage emocionalmente. Você não cai na autopiedade. Você não vai para o bar beber para esquecer. Você analisa a situação friamente, logicamente, como um cientista dissecando um espécime e pergunta: o que posso aprender com isso para ser mais forte amanhã? Rejeição é liberdade. Ela o liberta de desperdiçar mais um segundo de vida
com alguém que não tem a capacidade de ver quem você é. Toda vez que uma mulher desaparece, agradeça aos deuses. Sim, você me ouviu. Agradeça. O destino acabou de limpar seu caminho para alguém melhor. Alguém que terá a sabedoria de valorizar o que você traz para a mesa. A maior vingança contra a rejeição não é xingar, não é ficar amargo. A maior vingança é o sucesso massivo, sucesso em cada aspecto da sua vida. Quando ela vir você prosperando, evoluindo, construindo seu corpo e sua mente, cercado por respeito e talvez por mulheres de valor superior, o arrependimento dela será inevitável, mas para você, isso já será indiferente. Ponto número 9. Torne-se a âncora emocional inabalável. Mulheres são, por natureza biológica e hormonal, criaturas mais conectadas ao fluxo emocional. Elas navegam por altos e baixos, dramas e sentimentos caóticos com muito mais frequência que nós. Se você quer ser insubstituível na vida dela, você precisa parar de jogar lenha nessa fogueira e começar a ser a água que acalma. Você precisa parar de participar do caos e começar a ser a ordem. A maioria dos homens comete o erro fatal de reagir à volatilidade emocional de uma mulher. Eles tentam consertar os problemas dela com lógica quando ela só quer sentir. Ou pior, eles se tornam emocionais também. Começam a gritar, a discutir, a chorar. Isso é repulsivo para a polaridade feminina. Você não deve andar na montanha-russa emocional dela. Você deve ser o trilho que segura a montanha-russa no chão. Marco Aurélio tinha uma visualização poderosa. Seja como o promontório contra o qual as ondas quebram continuamente, mas ele permanece firme e doma a fúria da água ao seu redor. Você é o promontório. Você é a rocha. As emoções dela são as ondas. Elas vêm, elas batem, elas fazem barulho e depois elas recuam. Você permanece. Aqui está a dura verdade. As mulheres sempre buscarão o homem que permanece calmo na tempestade. Por quê? Porque, no fundo, elas buscam segurança e contenção. Quando você não reage às mudanças de humor dela, quando você não permite que o drama dela o arraste para a lama, você se torna o homem em quem ela pode confiar a própria vida. Pense nisso. Todos os outros caras estão explodindo o telefone dela, reagindo, ficando carentes, inseguros. Não você. Você é aterramento. Isso não significa ser frio ou insensível. Significa ter o controle soberano sobre suas paixões. Quando ela está em espiral, você permanece composto. Você a olha nos olhos com tranquilidade e diz: nós vamos resolver isso, ou simplesmente oferece o silêncio acolhedor. Isso é poder. Uma vez que ela percebe que pode recorrer a você para encontrar estabilidade, você se torna uma droga da qual ela não consegue se livrar. Todo o caos que ela enfrentar no mundo lá fora a levará de volta para a sua paz. Torne-se o santuário, não mais uma tempestade. Ponto número 10. O princípio econômico da escassez aplicado à alma. Aqui está a verdade fria do mercado. Quanto mais disponível é um produto, menor é o seu preço. O ar é vital, mas é gratuito porque está em toda parte. O ouro é apenas um metal, mas é caro porque é escasso. Você é ar ou você é ouro? A dura realidade é que quanto mais disponível você está para ela, menos ela valoriza você. Se você quer se tornar uma prioridade, você precisa criar escassez. Pense comigo. Se ela sabe que você vai estar lá sentado no sofá esperando por ela, não importa o que aconteça, por que ela sentiria qualquer urgência em vê-lo? Por que ela lutaria pela sua atenção quando você a está distribuindo como panfletos na rua? Mulheres são programadas para serem atraídas por homens que são recursos escassos. Homens que têm coisas acontecendo. Homens cuja presença é um evento, não uma rotina. Se você está sempre respondendo em nanosegundos, largando seus amigos, largando seus hobbies, largando seu trabalho para atendê-la, você está comunicando que seu tempo não tem valor de mercado.
E se o seu tempo não tem valor para você, o dono dele, por que teria valor para ela? Você precisa criar escassez na sua disponibilidade. Pare de estar ao alcance de um estalo de dedos. Torne-se difícil de prever. Não faça isso como um truque barato de manipulação. Faça isso porque você realmente está ocupado construindo seu legado. Sêneca dizia que a vida é longa o suficiente se soubermos usá-la. Use a sua vida. Encha seu dia com atividades que constroem seu corpo, sua conta bancária e seu intelecto. Quando você faz isso, a escassez acontece naturalmente. Você não está fingindo estar ocupado. Você é um homem ocupado. E essa é a coisa mais sexy que existe. Pense nos homens que têm mais sucesso com as mulheres. Eles têm propósito. Eles têm ambição. As mulheres têm que agendar um horário para entrar na vida deles, e não o contrário. Quando você é menos disponível, ela tem que trabalhar mais pela sua atenção. O cérebro dela começa a valorizar cada minuto que passa com você, porque sabe que esses minutos são contados. Ela começa a se perguntar o que você está fazendo, e é nesse espaço de dúvida que a obsessão nasce. A escassez cria demanda. A demanda cria prioridade. Seja o prêmio que ela tem medo de perder, não o brinde que ela ganha sem esforço. Conclusão: o caminho do estoico. A linha final é esta. Se você quer ser a prioridade dela, você precisa parar de agir como uma opção barata. Você precisa parar de doar seu tempo, sua energia e sua atenção para mulheres que não pagaram o preço para estar na sua presença. Você precisa começar a se respeitar com uma ferocidade que assusta os fracos. Isso exige coragem. Exige a coragem de dizer não. A coragem de ir embora. A coragem de ficar sozinho e encontrar contentamento na sua própria companhia antes de buscá-la na de outra pessoa. Quando você adota a mentalidade estoica, quando para de reagir aos jogos dela, quando começa a valorizar seu tempo como o recurso finito que ele é, e quando exige reciprocidade, a dinâmica muda. Você deixa de ser o homem que persegue e se torna o homem que atrai. Você se torna o homem que ela não pode se dar ao luxo de perder. E lembre-se, isso não é sobre jogar xadrez com as emoções dela. Isso é sobre autodomínio. É sobre se tornar a melhor versão absoluta de si mesmo, forjada no fogo da disciplina. É sobre viver uma vida tão preenchida, tão rica de propósito e significado, que ela estaria louca se não quisesse fazer parte dela. Não aceite ser o plano B de ninguém. Você é o protagonista da sua história, não o coadjuvante na dela. Assuma o controle, domine suas emoções, viva com virtude e deixe que o resto se organize conforme a natureza determinar. Se você encontrou valor neste manifesto, se sentiu a verdade ressoar nos seus ossos, inscreva-se no canal agora. Não seja um espectador passivo da sua própria vida. Junte-se aos fortes. Considere tornar-se um membro do canal Estoico Cru para acessar o conhecimento que a multidão ignora. O seu apoio nos ajuda a continuar forjando homens de valor em um mundo que celebra a fraqueza. Curta, compartilhe com um irmão que precisa acordar e comente prioridade para selar seu pacto hoje. Nos vemos na arena.